Estamos em mais um programa, comigo aqui o jornalista Renato Salles. Renatinho, bom dia. Bom dia, Paulo César. Bom dia, deputada. Nossa convidada é a deputada Margarida Salomão. Deputada, como é que é? Bom dia primeiro, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso estúdio. Primeira coisa também, muito obrigada pelo convite. É um programa que tem uma enorme audiência aqui em Juiz de Fora, então eu quero cumprimentar você, Paulo César, cumprimentar o Renato. Deputada, como é que é fazer campanha em Minas Gerais? Porque a gente conhece outros estados, mas Minas tem 856 municípios. É verdade que não vai passar por todos eles, mas de qualquer modo tem que se andar muito aqui nas Gerais, não? Aqui eu ando na Zona da Mata. A Zona da Mata é muito grande também. Se a gente pensar, a Zona da Mata é, sei lá, Bélgica e Holanda. Já que está na moda falar na Bélgica, né? Não é bom falar muito na Bélgica não, porque ela nos tirou na sexta-feira passada, né? Mas a Zona da Mata ela é bem extensa. O meu mandato é um mandato muito fortemente referente à região que eu represento. Eu, na verdade, tenho muito pouca condição de compreender uma representação que tenha um caráter tão amplo. É claro que você tem o voto da tese, né? Aqueles que têm uma afinidade com você por conta das posições que você defende, aí a gente recebe voto no estado inteiro. Mas esse voto ele é mais obtido via manifestações na Câmara ou através das redes sociais. É mais fácil vocês que têm uma eleição basicamente assim, voltada pelo viés ideológico, do que as demais eleições, ou no final a complicação é a mesma? Eu diria a você que nós temos dois grandes eixos de trabalho. Um que é o da representação ideológica, que no nosso caso é um elemento de muita saliência na nossa ação. Mas eu, além disso, eu também tenho um trabalho que é o da representação dos interesses locais, o trabalho das emendas. Então isso requer que você esteja perto do eleitor, não só para ouvir as suas demandas, mas também para prestar contas. A gente sabe que a legislação não prevê isso, Margarida, mas você aceitaria o rótulo de uma deputada distrital que atua em favor dessa região aqui? É esse mesmo o seu objetivo? Eu acho que eu sou uma deputada distrital mista. Porque eu, na verdade, eu tenho essa base territorial muito forte, mas eu tenho hoje uma representação no estado de Minas inteiro. Hoje, se você for olhar minhas redes sociais, eu tenho vamos dizer assim, uma quantidade de seguidores no estado de Minas que muito ultrapassam as fronteiras da Zona da Mata. Então, aí eu tenho um trabalho forte nesse sentido em Belo Horizonte, na zona metropolitana de Belo Horizonte, no próprio sul de Minas, no Triângulo. Então, por força dessa referência, por exemplo, a defesa das universidades públicas, que estão capilarizadas por Minas inteiro. Então eu chego também em lugares muito distantes, mas não por via desse trabalho da representação do interesse regional. Aí é realmente o trabalho da defesa da universidade, das políticas públicas, de um projeto de país que é um projeto identificado com o PT. Já que você começou falando de campanha, deputado, eu queria uma curiosidade que eu estou vendo, que há uma dificuldade em vários partidos em determinar como é que vai ser a distribuição dos recursos oriundos do fundo de campanha, recursos públicos que vão ser destinados aos partidos. Como é que está essa conversa dentro do PT mineiro? Esse recurso vai ser utilizado apenas talvez para bancar a reeleição do governador ou a reeleição da atual bancada? Como é que vai ser essa divisão? Essa definição, no caso do Partido dos Trabalhadores, é uma definição de caráter nacional. Nós temos um grupo de trabalho eleitoral que definiu já que a prioridade zero do nosso partido é a eleição do presidente da República, mas a segunda prioridade é a eleição da bancada federal. Por uma razão que determina o tempo de repasse e tudo isso, né? Os recursos. Mas a eleição ou a reeleição? Os deputados que têm mandato hoje largariam na frente e receberiam mais recursos? Não, nesse caso, mesmo porque há deputados com mandato que nem sequer vão disputar a reeleição, ou então há aqueles que vão disputar outras posições, vão disputar o Senado, outros desistiram, né? Aqui em Minas, vários dos deputados, inclusive dos deputados federais mais votados, nessa eleição vão disputar mandatos de deputado estadual, então as coisas mudam. O que o partido vai elencar são as prioridades tanto do ponto de vista político, como também da viabilidade das próprias candidaturas. Essa pergunta do Renato, Margarida, procede porque a gente tem ouvido
queixas de candidatos a deputado estadual. Eles estão dizendo o seguinte: o dinheiro chega até... Isso em vários partidos, né, Paulo? Vários partidos. O dinheiro chega até a bancada federal. Quando chega para o Estado, não há repasse. Não, em Minas nós vamos ter, no Brasil, no caso do Partido dos Trabalhadores, nós vamos ter uma definição clara. Também para os deputados estaduais, considerando os critérios políticos, os critérios de competitividade, por conta das características dessa eleição para o Partido dos Trabalhadores. Houve outros momentos em que na vida dos partidos dos trabalhadores houve uma priorização, por exemplo, para a construção de candidaturas. Então, havia uma disponibilidade de recursos para candidaturas que, pelo menos a princípio, fossem pouco competitivas. Neste momento, por todas as razões, porque nós estamos numa situação que nós consideramos de exceção, nós precisamos nos reforçar eleitoralmente, de tal modo que a nossa política tenha ressonância, tenha consistência, e por essa razão, essa destinação de recursos ela não vai ser fragmentada, ela não vai ser pulverizada, ela vai ser destinada de acordo com os critérios políticos, mas com uma ampla escuta das razões particulares, inclusive das razões regionais, dos deputados estaduais, mas como é a nossa tradição. A tradição do Partido dos Trabalhadores de uma efervescente discussão interna. Então, no nosso caso, eu acho que nós vamos enfrentar problemas menores do que o que eu tenho ouvido relatar de outros partidos. Trazendo um pouco conversa para o nosso quintal, Margarida, a gente sabe que apesar da rivalidade nas urnas que você teve nas últimas duas eleições com o ex-prefeito Bruno Siqueira, havia entre a deputada e o prefeito uma relação institucional bastante tranquila. Como é que está essa relação com o novo comando da prefeitura? A gente sabe que o Antônio Almas é do PSDB, um partido que historicamente polariza com o PT. Como é que é essa relação institucional, deputada e o prefeito Antônio Almas? Mantém o mesmo nível de tranquilidade. Eu visitei o prefeito Antônio Almas tão logo ele assumiu o mandato, exatamente no propósito de expressar, de um lado, meu compromisso com a cidade. Nesse período que eu sou deputado, eu trouxe para a cidade 31 milhões de reais. É difícil se encontrar algum projeto desse volume disponibilizado para a cidade de Juiz de Fora. E eu tenho encontrado também da parte dele, do seu secretariado, um trato sereno no que diz respeito a essa questão do atendimento das demandas regionais. Isso não tem a ver com o nosso conceito de Estado, com a nossa concepção de país, de soberania nacional. Nós não estamos discutindo essas coisas. Agora, no que diz respeito ao zelo pelo interesse público, e particularmente o zelo pelo interesse do munícipe de Juiz de Fora, nós temos tido uma relação muito respeitosa e muito tranquila, como aliás eu quero dizer, tenho também com o prefeito de Cataguases, que também é do PSDB, tenho com prefeitos das mais diversas origens partidárias, mas com os quais eu mantenho uma relação de respeito institucional, que me permite fazer o trabalho e permite também a eles vamos dizer, aliviar-se um pouco, dada a carência de recursos que hoje aflige a todos os municípios. Margarida, esse é talvez um dos desafios da nova legislatura a ser inaugurada em janeiro de 2019. Como é que vão ser estabelecidas as políticas? Qual que é a defesa que você faz para mudar esse vértice de... Os prefeitos hoje vivem numa dependência eterna de emendas e de repassos do Fundo de Participação dos Municípios. Você vê no curto prazo uma mudança nessa proposta? Isso eu acho absolutamente indispensável. Acho que o Pacto Federativo tem que ser revisto, afinal de contas, ele foi concebido pela Constituição de 88 e lá se vão mais de 30 anos. Então a situação brasileira mudou muito desde então. Agora, uma coisa, por exemplo, no caso do Estado de Minas, que há uma pendência, inclusive nós estamos lutando para que nesse segundo semestre seja pautado com prioridade a revisão da Lei Candir. A Lei Candir levou a que o Estado de Minas, entre 1986 e 2016, renunciasse a nada menos que 81 bilhões de reais. Nós somos um Estado, a unidade federativa. Isso afeta também os municípios. Os municípios também. Então, e não houve, mas havia uma expectativa de compensação. Essa compensação, na medida em que ela acabou se tornando objeto de negociação política
E os governos federais, particularmente nos últimos anos, muito apertados com a questão da dívida pública, que tem sido a prioridade do orçamento federal, então os estados ricos estão pobres e precisam de ter a sua situação fiscal revista, porque senão, diria vocês, estados como o Rio de Janeiro, o Rio Grande do Sul e Minas Gerais são absolutamente inexequíveis. Todos esses estados são grandes exportadores. De todos, o mais prejudicado é Minas Gerais. Até porque o royalty do minério só recentemente foi corrigido, e foi, a meu ver, corrigido insuficientemente. Você pensar que o royalty do minério de ferro na Austrália gera uma receita de 8%, uma alíquota de 8%, e em Minas Gerais nós agora conseguimos passar para 4%. Conseguimos passar para 4%. Conseguimos passar para 4%. A diferença ainda é muito grande. A diferença é imensa, quer dizer, nós estamos aquém da nossa capacidade vista a situação dos nossos competidores internacionais. Então, o minério é de uma safra só, né, Margarida? Pois é um bem exaurível. Nós, inclusive, tínhamos, em 2014, determinado que os recursos do pré-sal viessem a ser investidos para financiar o Plano Nacional de Educação. Exatamente porque a cultura humana é um bem inesgotável. E os combustíveis fósseis, os minérios, são bens que têm uma limitação material. Então é necessário que eles sejam aproveitados da melhor maneira, não apenas pelos acionistas, mas pela população. Afinal de contas, em Minas nós temos essa tragédia tornada mais evidente, essa tragédia ambiental tornada mais evidente com o desastre em Mariana. Então, quer dizer, não é uma coisa simples. Então isso tudo tem que ser revisto, né, Renato? Para a gente poder falar em sustentabilidade. Pois é, exatamente. A última pergunta perpassou um pouco a questão dos desafios da próxima legislatura. Eu queria discutir um pouco a formação da nova legislatura. Eu pergunto isso, Margarida, porque eu vejo você se posicionando várias vezes publicamente sobre a importância de aumentar a participação das mulheres, não só em cargos eletivos, mas também toda a estrutura da política nacional, do Estado. Enfim, parece no seu Twitter que você postou recentemente que 10%. Esses caras são tratados por 10%. Tudo. Inclusive, postou também uma pesquisa que mostra que em países onde a participação das mulheres é maior, há menos casos de corrupção. Enfim, como é que encarar esse desafio de tentar ampliar essa participação da mulher no espaço público e também no processo eleitoral? E como eu pensava nessa pergunta, o Renato teve um pensamento e antecipou. E a questão de cota, como é que você lida também com isso? Olha, eu acho que é uma política inadiável, irreversível. Eu acho que o avanço das mulheres na sociedade exige da sociedade que ela se redesenhe do ponto de vista da sua expressão formal. As mulheres fazem política, fazem muita política, na vida comunitária, na vida sindical, no condomínio, né? As mulheres é que mais se engajam, então não há dúvida de que elas têm uma posição muito proeminente na cena pública. Agora, elas não conseguem transitar dessa luta para a representação formal. E eu acho que para que nós possamos viver uma sociedade mais equilibrada, é necessário que esse processo aconteça. Então, por isso, eu acho que as cotas têm que ser definidas. Nós agora, inclusive, avançamos no sentido de que 30% dos recursos do fundo eleitoral tem que ser despendido com candidaturas de mulheres, o que diminui o laranjal, né? Porque a gente sabe que tem a cota das candidatas, mas às vezes são laranjas que estão lá para completar a chave. Então, essa é a discussão, porque até então os partidos até se convencionou que tinha 30% de candidaturas mulheres. Bom, candidatura é uma coisa, agora eleitas é outra história. Pela cota, cada partido tem que ter tantas eleitas, não é isso? Candidaturas competitivas. Como exatamente. Nós discutimos agora e fomos derrotados, nós queríamos determinar que a Câmara tivesse um certo número de cadeiras obrigatoriamente supridas por mulheres. Então, essa que é a grande questão. Essa é a grande questão. Isso nós não conseguimos e é muito difícil que num Congresso majoritariamente formado por homens, que você de repente tenha essa generosidade tão operativa. Então eu não acredito nisso. Agora, eu acho que nós vamos andar, que na medida em que há recursos, você vai ter mais mulheres eleitas. Mais mulheres eleitas no parlamento significa que haverá uma maior disposição, maior facilidade
para construir políticas que viabilizem a representação das mulheres no parlamento. Como é nos outros países. Mas esse enigma, até hoje, eu acho que também é muito mais provocação do que constatação de mulher não votar em mulher, porque são maioria na população, a mulher também é maioria no colégio eleitoral. Mas você tem muito poucas. Exatamente, não tem muitas candidatas, muitas né? candidaturas por onde fluir esse voto. Eu tenho escutado muito esse ano pessoas, homens e mulheres, me dizendo: só vou votar em mulher dessa vez. Eu estou ouvindo isso, as pessoas dizendo isso. E de fato a temática feminista, ela evoluiu como também a luta antirracista, né? Alcançou nos últimos anos uma força muito maior no debate político do que havia, sei lá, 10 anos atrás. Então, por força disso, eu acho que esse é um caminho irreversível. Tá certo? Não quer dizer que amanhã nós venhamos a ter uma assembleia ou um congresso com paridade ou majoritariamente feminino. Não acredito nisso. Mas eu acho que num horizonte temporal de 10 anos, isso é possível. Então eu acredito que nós estejamos trabalhando para que essa realidade se torne material. Falando em candidatura de mulher, algumas semanas você lançou sua pré-candidatura no Juiz de Fora, quando convidou a ex-presidente Dilma Rousseff para estar na cidade e no auditório do Hotel Ritz, bastante tomado, bastante lotado por militantes, houve um grande clamor pela candidatura da ex-presidente ao Senado por Minas Gerais. A gente sabe que você tem uma ligação muito próxima da ex-presidente. Ela já cometeu alguma inconfidência de admitir essa candidatura? Não, como é que está essa conversa dentro do partido? Ela admitiu, ela fez uma reunião com a bancada federal e com a bancada estadual, coisa de 2 semanas atrás, dizendo que, óbvio, isso não era uma prerrogativa sua definir a candidatura, mas colocando-se à disposição para isso. E hoje eu entendo que essa candidatura é uma candidatura irreversível também. Aliás, seria uma loucura, com os números que nós temos em pesquisa, deixar de lançar a Dilma como senadora. E as fake news, Maga, dizendo que ela pode ser candidata ao governo? Isso ela mesma fake news mesmo? Ela mesma rechaça essa possibilidade. Primeiro, ela tem uma grande amizade histórica com o governador Pimentel, e segundo, porque ela acha que nesse momento quem tem que disputar o governo de Minas é quem no momento o exerce. Porque fica até uma coisa complicada politicamente você, a essa altura, fazer uma troca de guarda, né? Nós teríamos que construir uma argumentação política sólida para justificar essa situação. Então, na verdade, ela é candidata, ou colocou-se como uma possível candidata ao Senado, e eu estou convencida de que o partido há de abraçar essa possibilidade. Agora, dentro do partido, há quem defenda que ela saia à Câmara, como até uma espécie de puxadora de votos. A gente sabe que ela tem uma capilaridade eleitoral muito grande, venceu as últimas eleições presidenciais, e poderia funcionar até para ampliar a bancada do PT em Minas Gerais. Essa possibilidade é de fato discutida? Olha, a nossa avaliação é que a bancada do PT está bem. Nós temos uma boa possibilidade de manter, ou até talvez aumentar um pouquinho, a nossa bancada. Mesmo com mudanças na aliança, porque efetivamente na eleição de 2014... Você já não conta mais com o MDB? Não, absolutamente. Aliás, eu acho que é até o contrário. Eles é que não contam conosco, eles precisavam muito da gente. A bancada federal está aí em situação de grande aflição. Eu tenho percebido as idas e vindas do Fábio Ramalho a Brasília, me ajuda aí, porque ele está percebendo. Eles estão muito aflitos porque o próprio Mauro Lopes, pai da Galplev, porque contavam com isso. Da vez passada nós oferecemos, né, porque o problema da bancada do MDB não é que eles não possam dispor de um plantel de candidaturas até muito competitivas. Mas a bancada, como se apresentaram há 4 anos atrás, é uma bancada de puxadores. Mas não tem, como se diz na gíria política, não tem corpo, tá certo? Então, no nosso caso, não, nós somos mais equilibrados, temos uma perspectiva de candidaturas com partidos menores que podem também ajudar não só a eleger nomes seus, mas nos ajudar também. Então, eu não vejo, quer dizer, a presidenta Dilma, claro que é um nome fortíssimo, mas nesse momento eu penso que nós estamos caminhando para tê-la de fato como uma senadora do Estado de Minas. Margarida, o nosso tempo está terminando, mas ainda cabe uma pergunta. Desde 2002 a gente tem percebido que as redes sociais começaram a ter uma certa influência nas eleições. Qual que é o papel das redes sociais, você acha, nessas eleições de 2018?
elas serão definidoras ou ainda nós estamos vivendo um período de experimentação? Não tenho dúvida nenhuma que elas serão um grande espaço de disputa política. Já são. Né? Você tem inclusive essa questão das fake news, que tem mais facilidade de trafegar por esse meio, até pela volatilidade, né, das relações. Mas eu não tenho dúvida nenhuma, quer dizer, elas já foram muito importantes em 2014, serão ainda mais em 2018. Para quem faz a disputa do voto proporcional, como nós fazemos, elas são essenciais, porque é onde você consegue veicular de uma forma mais completa as suas ideias. Nós aqui estamos hoje conversando na rádio CBN, que é uma rádio de grande audiência, mas em geral, por força da dinâmica política, os mandatários proporcionais têm uma cobertura, digamos, frágil. Então, se eles não conseguirem criar os seus próprios canais de comunicação, para essas redes são imprescindíveis, eu acho que eles caminham mal. É fato, se você olhar, nós temos estado sempre entre os 20 maiores influenciadores da Câmara, a nossa comunicação. Da Câmara e do Senado, certo? Da Câmara e do Senado. Em Minas, hoje nós somos a representação que tem a maior influência medida pelas agências que fazem esse tipo de ranqueamento. Para nós isso é fundamental. Existem mandatos que não se dedicam a isso. São mandatos que têm outro caráter. Mas no nosso caso, como já falei, nós somos deputados distrital misto. Nós tanto temos a representação regional como a representação nacional, que é uma coisa que nós exercemos com muita força. Então, para nós, a rede social ela é absolutamente fundamental. Deputada Margarida Salomão, do Partido dos Trabalhadores, buscando mais um mandato. Muito obrigado pela sua presença nos estúdios da CBN. Voltaremos a conversar mais, porque assuntos, de fato, não faltam e não faltarão quando você estiver exercendo mais um mandato em Brasília. Muito obrigada, Paulo César. Muito obrigado, Renato. Agradecer a vocês a abertura desse espaço e dizer que nós estamos também às ordens para levar as questões que vocês debatem aqui todos os dias e que constituem a cena pública da nossa cidade, da nossa região. Renato, um abraço. Também agradeço a deputada, a você, Paulo César, e ao nosso ouvinte. E siga o líder, não é isso? Tá voltando o campeonato. Vai voltar ao O campeonato. campeonato começa agora. A controvérsia. O ano começa agora. Gente, um abraço a todos e até a próxima quinta-feira.